2 meses depois da tragédia, o cenário na Grota Santo Amaro, aqui em Maceió, ainda é de destruição. O local ficou marcado pela morte de 6 pessoas da mesma família durante as fortes chuvas de maio. Quem foi obrigado a deixar a grota reclama do aluguel social pago pela prefeitura. As chuvas de maio castigaram várias cidades em Alagoas. Aqui em Maceió, moradores das grotas e encostas foram fortemente atingidos. 7 pessoas morreram e outras ficaram feridas. Cenas de destruição e desespero. Aqui na Grota Santo Amaro, onde 6 pessoas de uma mesma família morreram soterradas, não mora mais ninguém. Os moradores estão em casas provisórias, pagas pelo aluguel social e aguardando uma decisão definitiva da prefeitura. Humberto, que morava na grota, olha o cenário com tristeza. As casas sem telhado, paredes, um carro soterrado. 2 meses depois da tragédia, ele ainda não sabe onde vai morar definitivamente. A gente vai ter só esperar alguma atitude do governo, né? Ver o que vai fazer pela gente, alguma liberação, umas casas, Minha Casa Minha Vida. E uma resposta também aí pra gente, né? Se vão demolir antes de achar pra gente, quer saber disso, né? Pra saber o que acontece, a gente tá a mercê assim, né? E o Luan está na mesma situação. Ele reclama do valor do aluguel social. A situação da gente tá precária aqui embaixo, porque a gente não tem pra onde é que ir, não. Eles dão 250 a gente pra gente morar aqui em cima, a casa do aluguel é R$500 o aluguel. Como é que a gente vai morar? A gente tem filho pequeno, tudo criança. Como é que a gente vai fazer a nossa vida? Aí no caso, se eles não der o aluguel social esse mês, a gente vai ter que parar as pistas para fechar aí, ó. Da família que morreu soterrada, apenas o corpo de José Alves, de 52 anos, não foi encontrado. Fábio, que é sobrinho dele, diz que as buscas foram canceladas uma semana após o deslizamento da barreira. Ele lamenta não ter feito o enterro do tio e também aguarda providências da prefeitura. Nenhum chegou no local, até no momento mesmo, para ajudar. Nem ajuda nenhuma. A gente perdemos as casas que tinha. A Secretaria de Assistência Social de Maceió afirma que está realizando um levantamento com visitas casa a casa para identificar as famílias que têm direito a benefícios sociais. A SEMA diz ainda que está realizando cruzamento de informações de pessoas já atendidas por outros órgãos para evitar que oportunistas tirem o benefício de quem precisa. Como a gente sabe, as chuvas em Maceió continuam causando inúmeros estragos. Várias regiões da cidade precisam ser recuperadas, como a Grota Santo Amaro, que vimos na reportagem. Ao vivo, o repórter Leandro Melo tem mais informações sobre o que deve ser feito para recuperar essas áreas. Boa tarde, Leandro Melo. Quais as regiões consideradas prioridades pela Prefeitura? Olha, Sabrina, diante do que essa chuvarada tem provocado pela cidade, todas as áreas, elas são consideradas prioridades para o município. Boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo ao Jornal do Dia. Eu estou aqui com o Dinário Lemos, que é da Defesa Civil do município. Boa tarde, Dinário. Que áreas já foram mapeadas como de risco e quais delas o órgão está dando uma atenção especial? Bom, desde de 2007 foi catalogada pelo Ministério da Integração as 76 áreas de risco de Maceió. Então todas elas já com a quantidade de chuva, né? Pra você ter ideia, Maceió chove, um ano chuvoso é 2.000 milímetros, choveu 1.900, né? Ainda praticamente falta 5 meses, né? 6 meses para terminar o ano. Toda a área de Maceió hoje está encharcada, então a gente está no processo de atenção, né? Porque qualquer chuva que cai em Maceió leva a um risco. E que áreas o órgão tem dado mais atenção? Não, é toda Maceió, né? Como eu estava lhe falando, com o volume de chuva que caiu, né? A gente tem tido mais ocorrência na parte lagonal, Mutange, Bom Parto, Flechal, Chão da Jaqueira, como Benedito Mendes, que foram os maiores índices de ocorrência chamado. Com relação às famílias com casas já interditadas ou condenadas, elas receberam algum tipo de assistência, principalmente aquelas daquele acontecimento do último domingo lá no Mutange? Sim, todas as famílias, nós temos 1.200 famílias que estão cadastradas, a gente está repassando caso a caso, que estão recebendo o auxílio benefício. Isso inclui também aquelas famílias do Canaã?
Sim, também do Canaã. Esse ano choveu, como você falou agora há pouco, né, 390 milímetros a mais que o mesmo período do ano passado, né, nos dados que a gente recebeu da assessoria da Defesa Civil. Esse volume ele chegou a provocar danos ambientais em algumas áreas. De que forma, então, elas serão recuperadas? Bom, nós temos aí, choveu bem mais até, choveu mais até o momento era para ter chovido no esperado dentro da quadra chuvosa 1.200 milímetros, a gente já vai com 1.900, né? Então a gente tem aí um acréscimo considerável, a gente está trabalhando em todo esse processo de trazer de recursos de Brasília, né? A gente até o momento tinha 27 situações, agora já tem 33. Nós já enviamos a proposta para Brasília, dizendo qual é o tipo, a filmagem, com foto, com ponto de referencial, para que a gente possa trazer esse recurso para a gente, enfim, fazer a obra. Quanto em volume de dinheiro vocês precisam para fazer esse trabalho de recuperação? Eles chamam cada meta dessa, quando a gente diz qual é a intervenção que vai ser feita, qual é a obra de engenharia que vai ser feita, então eles precisam reconhecer se é no emergencial ou se é de recuperação. Com isso, um processo que a gente tem uma ligação com a Defesa Civil Nacional e o Ministério da Integração para que a gente possa trazer esse recurso. Então, cada obra tem a sua, vamos dizer assim, a sua obra de engenharia específica para aquele negócio. Para a gente encerrar agora, Dinário, o que a sala de alerta aponta? Tem mais previsão de chuva para as próximas semanas? A meteorologia só fica, assim, vamos dizer assim, 100% quando 2 ou 3 dias mais próximo, né? Então permanece aí pancada de chuvas moderada até o dia da manhã. Ok, Dinário, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. É isso aí, Sabrina. Precaução, vigilância são fundamentais, principalmente para quem vive nessas áreas de risco. O sol apareceu, está estiado, mas qualquer temporal aumenta esse risco, já que o solo continua encharcado, como falou agora há pouco o Dinário Lemos da Defesa Civil. Volto com você. Obrigada, Leandro, pelas informações. Até amanhã. O carro do Conselho Tutelar de Teotônio Vilela está sem prestar serviço por falta de combustível e o Sinteal culpa a Prefeitura pela greve na educação. Os assuntos mais importantes do interior do estado você vê agora com Laís Pita, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Sabrina. A greve da educação em Arapiraca completa 74 dias nesta terça-feira e o presidente do Sinteal em Arapiraca, o André Luiz, disse que a culpa não é dos servidores da educação, e sim do prefeito Rogério Teófilo. Em entrevista a um programa de rádio na manhã desta terça-feira, André Luiz disse que a culpa da greve não é dos servidores, mas da desorganização da educação de Arapiraca e do gestor Rogério Teófilo, que está muito legalista e não quer resolver a situação. O acampamento no centro administrativo, que teve início ontem, continua nesta terça-feira e o André Luiz disse que, se preciso for, a classe vai passar toda a semana na porta da prefeitura, impedindo a entrada dos servidores. E uma outra informação, Sabrina, desta vez lá no município de Teotônio Vilela, é que o Conselho Tutelar da cidade está sem combustível para trabalhar. Tem quase 20 dias que o trabalho do principal órgão do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, está prejudicado por conta da falta de combustível no único carro do órgão. A denúncia chegou ao Portal 7 Segundos através das redes sociais e o presidente do órgão da cidade, o Claudemir Calisto, confirmou. Diante da repercussão, o Conselho resolveu colocar um comunicado no prédio informando a dificuldade. Por meio de nota, a Prefeitura de Teotônio confirmou que, de fato, os serviços do Conselho Tutelar tinham sido suspensos pela falta de combustível, mas que o serviço já tinha sido normalizado. Situação essa que o Conselho Tutelar desmente. Segundo eles, até agora, o problema não foi resolvido. E uma última informação que é destaque aqui no Jornal do Dia, Sabrina, é que um jovem estava andando de bicicleta na L110 quando teve um ataque convulsivo e sofreu um acidente na manhã de hoje. Um adolescente de 17 anos que trafegava de bicicleta pela rodovia L110 na manhã desta terça-feira, no bairro Cana Fístula, caiu na via após sofrer uma crise convulsiva e bateu forte com a cabeça no chão.
O pai da vítima chegou ao local e relatou que o filho sofre com problemas epiléticos. As pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com a situação e acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência. Essas foram as notícias de hoje, Sabrina. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta aqui com você. Obrigada, Laís, pelas informações. Até amanhã. Futebol. O Asa perdeu ontem para o Remo em Belém do Pará e continua mal na Série C do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na zona de rebaixamento do Grupo A. Veja os melhores momentos com imagens da TV Esporte Interativo. Jogo bem movimentado em Belém do Pará. O primeiro lance de perigo foi do Remo. Dudu perdeu um gol feito. O Asa respondeu com Leandro Kivel no chutaço de fora da área. Mais Remo. França recebeu na cara do goleiro Carlão, que fez uma boa defesa. O Asa fez uma bela jogada no início do segundo tempo. No contra-ataque, Julián bateu cruzado e Vinícius defendeu. O gol do Remo saiu de um contra-ataque fulminante. Pimentinha driblou André Lima e rolou-a para Flamel. Livre, ele bateu sem chances para Carlão. Remo 1-0. O time paraense segue insistindo. Eduardo Ramos dribla Heron e bate para a ótima defesa de Carlão. Aos 44, Eduardo Ramos recebeu livre na área e chutou para fora. Já nos descontos, Julián recebe um passe açucarado, mas bate forte sobre o gol de Vinícius. Fim de jogo, Remo 1, Asa 0. Que pena, Asa. Com esse resultado, o Asa segue na penúltima colocação do Grupo A com 11 pontos. O time de Arapiraca volta a jogar no sábado contra o Sampaio Correia. E veja a seguir uma entrevista aqui no estúdio com um representante da SMTT sobre fiscalização eletrônica. A gente volta já.